Revisão da vida toda. Acaba de sair uma nova decisão que abre um precedente, tá? Para todas aquelas pessoas que estavam esperando o julgamento ou aquelas que ainda vão dar entrada, que abre um precedente que quebra aquela suspensão dada pelo STF. Então, muita atenção nessa hora. Eu vou trazer aqui para você, nesse vídeo, a decisão. Eu vou fazer uma leitura da decisão, eu vou trazer um aparato aqui e te explicar um pouco mais sobre a questão da revisão da vida toda. Então, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Um prazer ter você aqui e bora para a matéria. Vem comigo. Revisão da vida toda. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Você vai sair daqui desse vídeo doutor em revisão da vida toda. Você vai entender tudo de uma vez por todas. Tem um monte de informação aí que não te explica o que é. Eu vou te explicar como tá e vou te trazer uma das melhores notícias que eu poderia trazer para você agora para os aposentados e pensionistas do INSS. Então, revisão da vida toda. Primeira grande dúvida. Quem tem direito à revisão da vida toda, doutor Sandro? A revisão da vida toda não cabe para todos. Eu já tenho que deixar claro para você. No voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, ele explica muito bem que o normal em nossa jornada de trabalho é iniciarmos recebendo menos salários e com salários menores, e ao longo dos anos a gente começa a receber salários maiores. Isso é o normal. Entretanto, existem aquelas pessoas que estão na situação contrária, que recebiam salários melhores e depois o salário caiu. Quer um exemplo? Eu tenho um conhecido nosso, Leandro, que era bancário. Como bancário ele ganhava muito bem. Então, ele saiu do banco e foi prestar consultoria. E na empresa ele pagava só sobre um salário mínimo. Se ele tivesse se aposentado como bancário, usando o cálculo do bancário, ele aposentaria recebendo mais ou menos 7 salários mínimos. Como ele aposentou com base só no que ele pagou depois de 1994 como consultor da sua empresa, ele aposentou com um salário mínimo. Então, a revisão da vida toda busca socorrer quem ganhava e recolhia mais e passou a recolher menos depois de 1994. Então, se você ganhava mais antes e passou a ganhar menos depois, a revisão da vida toda é para você. Outro ponto, se aposentou há menos de 10 anos. E nesse aqui eu vou trazer um ponto específico para você aqui. Há juristas que questionam isso aqui. Ou seja, se você tem mais de 10 anos, você não tem direito à revisão da vida toda, tá? O que é um absurdo. Por quê? Porque a tese ainda não está formada, tá? Segundo ponto, quem ganhava mais antes de julho de 1994. Lembra do caso que eu te falei do bancário? Só para essas pessoas que a revisão da vida toda serve. Aposentou antes da reforma da Previdência de 2019. Essa reforma atrapalhou tudo na vida do aposentado. Até isso. Então, quem aposentou depois da reforma da Previdência já não usa mais a regra da condição mais benéfica aqui das 80 últimas contribuições, maiores contribuições, tá? Então, quem se aposentou depois da reforma da Previdência não tem direito, tá? Então, doutor Sandro, eu me aposentei em 2020, posso dar entrada? Não. Aposentei em 2022, posso dar entrada? Não. É só quem se aposentou antes de 2019, tá bom? Ganhou, mas não levou. Você tem que entender uma coisa, o STF, ele chegou a votar essa ação, e é importante para a gente chegar na decisão que eu vou trazer para você. Ele chegou a votar essa ação, tá? E os aposentados ganharam de 6-5, com o último voto do Alexandre de Moraes. Tudo levava a entender que a revisão da vida toda já estava garantida, ganha. Todo mundo já estava até comemorando. Porém, faltando 20 minutos para a finalização do julgamento e os aposentados já estavam comemorando a conquista deste direito, o ministro Nunes Marques, aquele que foi indicado pelo Bolsonaro,
pediu que o julgamento fosse reiniciado do zero. Esse mecanismo que ele utilizou chama pedido de destaque. Então, ele jogou ao zero para começar tudo de novo. Grava esse nome: princípio da segurança jurídica. A gente tem que acreditar na justiça, e isso só acontece pelo princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica abrange a ideia da confiança e previsibilidade, por meio do qual o cidadão tem o direito de poder confiar que os seus atos e decisões incidentes sobre seus direitos se ligam aos efeitos jurídicos previstos por essas normas. Falei difícil, né? Mas eu vou te explicar. Calma. Aqui diz que o cidadão tem que ter direito a acreditar na lei. Ou seja, se a lei diz que ele tem a condição mais benéfica, é lei, ele tem que ter uma segurança. Outra coisa, o STF, a maioria já julgou favoravelmente. Ele não pode sofrer uma mudança de entendimento do STF o tempo todo. Que segurança você vai ter na justiça dessa forma, tá? Prescrição. Foi decidido por um tema já questionado no STJ, o tema repetitivo 975, que o prazo para você pedir a revisão da vida toda é de 10 anos. É o que a gente chama de prazo decadencial. Mas aqui eu criei um projeto de lei, tá? Que é baseado na tese de outros juristas, tá? E ele diz que só deve começar a contar os 10 anos depois da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, da última instância que gerou aquele direito. Com base no quê? Com base no princípio da segurança jurídica. Então a gente criou um projeto de lei, já está na mão do deputado federal Ricardo Silva para apresentar esse projeto. A contagem do tempo se inicia a partir do primeiro dia do mês seguinte ao qual você começou a receber seu benefício, tá? A prescrição começa aqui. Processo suspenso. Os julgamentos dos processos da revisão da vida toda, ou vida inteira, também como algumas pessoas chamam, foram suspensos em todo o país. Isso significa que até o julgamento do recurso do INSS, esses processos seguem parados no judiciário. Essa decisão, no entanto, não impede o aposentado de entrar com o pedido e buscar seu direito. Aí aqui é a grande questão. Embora está tudo suspenso, um juiz do Amazonas resolveu assumir o princípio da segurança jurídica e deu a primeira sentença como precedente, garantindo a revisão da vida toda a um segurado. A sentença é essa sentença aqui, tá? Até o número do processo aqui. Aqui, o juiz deu o entendimento de tutela de urgência, garantindo já a questão da revisão do benefício, ou seja, ele colocou aqui, ó, a condenação do réu para revisar o benefício do autor, para que o cálculo do salário de benefício seja efetuado na forma da regra permanente do artigo 29, com redação dada pela Lei 9.876, tá? Considerando todo o período contributivo do segurado. Na decisão, o juiz citou aqui embaixo o entendimento do STJ e a votação do STF e o princípio da segurança jurídica. Mas, doutor, esse processo, essa decisão, essa sentença desse juiz não é uma sentença lá do Amazonas? O que tem a ver? Eu te explico agora. Embora seja uma sentença do Amazonas, ela abre precedente. Porque lembra que eu te disse que todos os processos estão suspensos? Pois é, esse aqui não ficou suspenso, uma vez que o juiz, com base no princípio da segurança jurídica e com base na decisão de 6-1 que o STF, 6-5 que o STF já deu e que não poderá ser revista, ele de imediato concedeu a tutela de urgência e determinou ao réu que faça a revisão do benefício da aposentadoria por idade do autor, de imediato. Ou seja, outros juízes agora podem tomar essa decisão também com base no princípio da segurança jurídica. Então,
Se o seu processo está parado, você pode pedir ao seu advogado que apresente uma petição com base no princípio da segurança jurídica, pedindo a decisão do juiz e juntando essa decisão desse juiz e falando para o juiz, juiz, um teve coragem, será que você não vai ter coragem de fazer? Essa é a grande questão aqui que você pode usufruir através dessa decisão favorável da revisão da vida toda. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Compartilhem o vídeo, mandem para mais pessoas e eu espero que vocês gostem. Até a próxima.